Olá galera, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e vim abordar um assunto um pouco atípico das minhas temáticas, do que eu tenho falado aqui no meu canal, que é literatura. Bom, muitas pessoas pediram para que eu gravasse, alguns alunos pediram para eu gravar literatura, outros pediram redação, então eu vou por partes, tá? Então vamos lá? Eu vou falar hoje sobre uma das obras do PAS, terceira etapa, que é Viagem a Petrópolis, de Clarice Lispector. Quando a gente fala de Viagem a Petrópolis, de Clarice Lispector, conta a história de mocinha, que o nome real dela é Margarida, e ela morava no Maranhão. Uma mulher encontrou a mocinha na rua e prometeu para ela que iria deixá-la num asilo. Tá, isso não aconteceu. Ela deixou lá no Rio e abandonou a mulher, né? Abandonou a mocinha. E mocinha encontrou uma família, a família decidiu dar um lar para ela e ela morava nos fundos dessa casa grande. A única coisa que tem da descrição da casa é que a casa era grande, ela morava nos fundos, numa cama bem pequena, né, que ela dormia. Bom, até que um dia os moradores perceberam que ela estava ali só por estar, né? Era uma pessoa que mal falava, as características dela era sequinha, uma senhora que já não era, que já tinha cor escura e falava dela de um jeito como se ela fosse uma pessoa impotente, né? Então ela não tinha opinião na casa, até que a galera observou, o que ela tá fazendo aqui? Eles eram tão ocupados que eles não percebiam a presença de mocinha na casa. Daí eles decidiram, não mais que de repente, tiveram uma ideia de levá-la a Petrópolis, na casa do irmão deles, o nome desse irmão é Arnaldo. Aí eles falaram, então vamos levar a mocinha então para Arnaldo, porque ele tem um filho, né, ainda pequeno, não bebê, mas era uma criança, e aí leva ela lá que ela pode ajudar o nosso irmão com a criança. Tá. E aí ela entrou no carro, mas muito feliz, ela sorriu, ficou muito feliz porque ela imaginava que fosse algo assim diferente na vida dela, nada demais, nada de perspectiva de vida nem nada. O que ela pensou? Ela, dentro do carro, ela começou a ter flashes da vida dela, que até então ela não tinha, ela não sabia. Ela tava com o filho, né, e o filho do pessoal lá da casa, esse cara levou a namorada e levou a irmã também junto, e ela foi meio ali apertadinha no carro e tal, então ela lembrou dos filhos dela, que é o Rafael e a Maria Rosa, e o Rafael morreu atropelado por um bonde, bem triste, né? E a Maria Rosa, ela morreu durante o parto, né? Na hora do parto, ela foi parir um filho e morreu lá no parto. E o que acontece? Ela começa a ter flashes, assim, do marido dela, mas ela não lembrou o nome, não lembrou como conheceu, não lembrou nada. A única coisa que ela lembrava era a preocupação dele em achar um terno. Ele estava procurando um terno para ir ao enterro de Rafael, que é o filho deles. E esse conto, na verdade, que impresso aqui numa folha 4, dá 4 páginas, então 4 folhas, muito tranquilo. E aí eles, né, cansados ali, ela começou a se sentir mal ali, enjoada, e o pessoal começou a rir. Aí uma delas lá falaram assim, nossa, eu tenho pena dela. Então o sentimento que eles tinham era de pena dela, né? E aí um dos fragmentos é assim, as mãos trêmulas seguravam o pente quebrado, ela se penteava. Nunca foram mulher de passear sem antes pentear os cabelos, né? Chegaram ao destino, que é Petrópolis, e eles tiveram a seguinte ideia, não vamos parar na frente da casa dele, porque eu acho que ele não vai topar ficar com mocinha, né? Com a Margarida. Aí ele só apontou, vai lá, Margarida, fica lá, ó, é naquela casa ali, ó, vai pra lá. Tipo, apontou pra um lado qualquer e falou pra ela ir pra lá. E você chega e fala o seguinte, olha o fragmento e leia comigo. É sim, interrompeu-a a tempo, antes que ele falasse algo. Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho, você pode perguntar por Arnaldo, o meu irmão, ouviu? Arnaldo. Aí ele deixou lá e ela ficou abandonada, né? Chegando na casa, ela chegou,
né? Aí já se deparou com a mulher de Arnaldo, que era uma mulher gringa, e ela estava muito fraca, com muita fome, com muita sede. Ela só queria beber água e queria um café. Ela pediu muito por café, mentalmente, claro, e observava aquele menino, que era o filho deles, e ela toda alegre. Ah, é dele que eu vou cuidar, eu gosto de criança, que legal. E aí a mulher não falou nada, muito estranho esse momento, mas ela sentou no sofá e ficou quietinha. Porque ela já sabia, o casal já sabia que a qualquer momento eles levariam, os irmãos levariam a senhora lá para casa. Ela ficou por muito tempo lá observando a empregada levar vários alimentos para o menino. Ele comia o tempo todo e em nenhum momento da história observa, por exemplo, um oferecimento de comida para ela. E nem uma comunicação, né? Mas aí ela pensou o seguinte: cara, hoje é domingo. O que eu tô fazendo aqui num domingo? E começou a pensar e lembrar, assim, ela lembrou desse garotinho e imaginou e fez uma associação como se fosse o menino Jesus, né? Ele era loiro, não sei o quê, então não tem nada a ver, mas era em mente dela, a ideia dela em relação à visão do menino Jesus. Bom, e ela ali, sempre muito pensativa, muito quietinha, e chegou o Arnaldo, que simplesmente disse: não tem como você ficar aqui. Ponto. Mas assim, olha, eu vou ajudar você, tá, Margarida? Eu vou te ajudar. Você vai pegar, vou te dar aqui um dinheirinho e você vai voltar pro Rio. E ela pegou docemente o dinheiro, né, a ajuda, e foi andando ali ao longo da cidade. Admirou muito Petrópolis, achou o lugar muito verde, muito bonito, muito cheio de coisas, né, monumentos e tal, e aí encontrou uma mulher bebendo água no chafariz, né, que tinha ali na cidade, no centro ali. Aí ela, com muita sede, ela aproveitou para beber também, né, porque ela estava muito fraca, muito, né, enfim, tinha esperado muito tempo para receber esse não. Era como se a vida realmente não surpreendesse mais nada, né? Ela ouviu do Arnaldo que a casa dele não era um asilo, né? Aqui não é um asilo, não dá, não cabe você aqui. E aí ela bebeu água e aí o fragmento da obra fala mais ou menos assim, vou ler pra vocês. No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada, uma preta descalça enchia uma lata de água. Mocinha ficou parada espreitando, viu depois a preta reunir as mãos em concha e beber. Aí o que aconteceu? Ela bebeu, aí ele fala, os fios de água escorreram geladíssimos por dentro das mangas até os cotovelos. Pequenas gotas brilhavam suspensas nos cabelos. Então percebam, Margarida realmente, ela estava ali sem saber, ia voltar de novo para o Rio. O que eu faço? O que eu não faço? O que eu sou? O que eu não sou? Ela não tinha ninguém, né? E abandonada no mundo, de qualquer jeito. E aí o final do conto acontece com ela. Nada mais, nada menos. Morreu ali, encostada no tronco da árvore. A cabeça encostada no tronco da árvore. Triste, né? Então, galera, essa obra, ela aborda, assim, basicamente a questão do idoso, dos maus tratos, do idoso ser um peso para a sociedade. A gente percebe discursos indiretos livres, né? Do nada aparece a fala. A gente percebe que na morte de Mocinha é o momento em que ela realmente encontra paz, o sossego que ela tanto precisava, que ela tanto queria, né? Então, renegada e jogada de um lado para o outro, bem mal cuidada, né? Maus tratos e tudo mais, assim. Não de bater e tal, mas fome, mal vestida, tanto que as descrições são sempre nesse formato. Bom, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço, até mais.